Olá pessoal, mais uma semana, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a gente vai começar a aula de hoje corrigindo as tarefas, os exercícios propostos da última aula, sobre o princípio de Pascal, tudo bem? Eu digo sempre que o importante, claro, é fazer o exercício, mas o importante mesmo é corrigir, tá? Então você vai pegar a sua apostila e vai seguir comigo aqui com o vídeo, tudo bem? Então, esses exercícios ele fica na página 45 da apostila de vocês. Sobre o princípio de Pascal. Renan, não lembro. O que é esse princípio de Pascal mesmo? Lembra que eu falei que é o exemplo do creme dental? Se você aperta esse creme dental aqui, sai creme dental lá na frente. Por quê? Porque uma variação de pressão que eu fiz em um ponto, ela se propaga por todo o líquido. Então, um ΔP que eu tenho aqui, ele vai ter ao longo de todo o líquido. Tudo bem? Bom, então os exercícios eram o seguinte. Ele fala assim pra gente, tá? Atividades, exercícios. 1. De acordo com as leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, assinalando, nossa, tá difícil hoje, com a letra V as verdadeiras e F as falsas. A pressão em um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade? A gente viu uma leizinha, a lei de Steven, que ela depende da profundidade. Lembra do DGH? Então, se ela depende, quanto mais profundo, maior é a pressão. Então, a A já é falsa. A pressão de um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido? Também. Lembra do DGH? Depende da densidade também. Então ela é verdadeira. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão hidrostática? Quanto mais profundo, maior a pressão. Então, eles não vão ter as mesmas pressões. Então é falsa. Uma elevação ou redução da pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos, tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém. Isso daqui é, do modo geral, o princípio de Pascal. Quando você faz uma variação de pressão aqui, eu tenho essa mesma variação de pressão, tá? Não é a pressão, é a variação de pressão nesse ponto, a variação de pressão nesse ponto. Ou seja, também está verdadeira. Tá bom? O princípio de Pascal é isso. A2. Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se para tanto uma seringa. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo de pressão do medicamento na abertura da agulha? Ué, o princípio de Pascal nós acabamos de comentar, é o seguinte: se eu tenho uma variação de pressão aqui, eu tenho a mesma variação de pressão em qualquer ponto do fluido. Então é a alternativa A. Se eu tenho um ΔP aqui, eu vou ter um ΔP em qualquer ponto do líquido. Esse era o exercício 2. Opa, vamos para o exercício 3. Eu vou baixar o videozinho aqui. Opa, eu vou para baixo para não atrapalhar a leitura ali. 3. Em uma colisão automobilística frontal, observou-se que o volante foi deformado provavelmente pelo impacto com o tórax do motorista, além de uma quebra circular do para-brisa, evidenciar o local de impacto da cabeça. Evidenciar. O acidentado apresentou fratura craniana, deformidade transversal do externo, contusão cardíaca e ruptura dos alvéolos pulmonares. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva de espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu a ruptura dos alvéolos, assim como se estoura um saco de papel inflado sobre uma lesão pulmonar. É correto afirmar. Pelo princípio de Pascal, o aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos foi inversamente proporcional ao volume ocupado pelo fluido, cuja massa rompeu as paredes inferiores dos alvéolos. O aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos foi inversamente proporcional ao volume? B. Pelo princípio de Pascal, o aumento da pressão anteroposterior sobre o ar contido nos alvéolos por ação de pressão externa, foi transmitido a todos os pontos do fluido, inclusive a parede dos alvéolos. Gente, isso nem não é o princípio de Pascal? Uma variação de pressão em qualquer ponto do tórax do motorista, ela não é transmitida integralmente em todo o tórax? Não foi o que ele falou? Pelo princípio de Pascal,
o aumento da pressão anteroposterior sobre o ar contido nos alvéolos, por ação de pressão externa, foi transmitido a todos os pontos do fluido, inclusive a parede dos alvéolos. Verdadeiro. Opa! Então a 3 é a nossa alternativa B. Tudo bem? Então vamos lá. Resposta B. Olha lá, tá bonitinha. 4. Uma pessoa está sem saca-rolhas e necessita abrir uma garrafa de vinho. Ela resolve então enrolar a garrafa em vários panos de prato e bater o fundo da garrafa contra a parede. Após algumas batidas, a rolha começa a sair. Explique fisicamente por que isso acontece. Isso acontece pelo quê? Quando ela começou a bater e o fundo, né, o contato lá com o fundo da garrafa, com a superfície, não começou a exercer uma certa força, se tem força não tem uma certa pressão, então essa pressão, essa variação de pressão, ela é transmitida ao longo de todo o líquido, inclusive na parte onde está a rolha. Um jeito bonito de escrever isso daí é: a razão entre força exercida por unidade de área é definida como pressão. Essa pressão causada pelas batidas da garrafa é transmitida para todos os pontos do líquido e do gás, impulsionando a rolha para fora, ou seja, é o princípio de Pascal. E o último exercício ele fala assim para a gente. 5. Um recipiente com duas saídas de líquido tem um êmbolo móvel e está completamente cheio de água, como ilustra a figura a seguir. Uma pessoa realiza uma força de módulo igual a 10 newtons sobre o êmbolo de área igual a 50 centímetros quadrados. E as rolhas são arremessadas para fora do recipiente. Considerando a pressão inicial das rolhas A e B como sendo respectivamente PA e PB, qual a pressão que as arremessou? Pelo princípio de Pascal, a pressão é a mesma. Como que você calcula a pressão? Força sobre área. A força eu tenho, a área das rolhas eu tenho, porém ela está em centímetros quadrados. Eu preciso passar para metros quadrados, por isso que eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 4. Fazendo essa divisão, eu tenho que pressão é 2.000 newtons por metros quadrados, ou 2.000 Pascal. Tudo bem? Então, ou seja, a pressão com que a rolha B sai e com que a rolha A sai é a mesma pelo princípio de Pascal. Ela sofre a mesma variação de pressão e essa variação é de 2.000 newtons por metros quadrados. Beleza, pessoal? Com isso encerramos a resolução dos exercícios. Próximo vídeo, conteúdo novo.